Eu estava com mais de R$ 40.000 de dívida, cartão estourado, nome na restrição de crédito, conta no vermelho há 3 meses, e foi numa terça-feira, às 2 da manhã, que descobri o segredo que mudaria tudo em apenas 24 horas. Mas deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido antes. Existe um salmo específico que Kathryn Kuhlman usava para libertar pessoas das correntes financeiras mais pesadas. E não estou falando de teoria, estou falando de algo que vi funcionar na minha própria vida. Você já teve aquela sensação de que está preso num laço invisível? Que não importa o quanto você trabalhe, o dinheiro simplesmente escorre pelos seus dedos como água? Eu sei exatamente como é essa sensação porque vivi isso por anos. Durante muito tempo, eu achei que problema financeiro era só questão de matemática. Ganhar mais, gastar menos, simples assim. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo. Algo que a maioria das pessoas nunca vai te contar, porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Suas dívidas não são apenas números numa folha de papel. Elas são correntes espirituais que se alimentam da sua energia, da sua paz, do seu sono. E quanto mais você se debate contra elas, mais apertadas elas ficam. Kathryn Kuhlman descobriu isso décadas atrás. Ela percebia que quando as pessoas chegavam aos seus encontros com problemas financeiros, não era apenas uma questão de oração genérica. Era como se existisse uma chave específica, um código espiritual que destrancava essas correntes. E essa chave estava escondida num salmo que quase ninguém conhece de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai tocar no fundo da sua alma. Quantas noites você já perdeu o sono pensando em como vai pagar as contas do mês que vem? Quantas vezes você já olhou no espelho e sentiu aquele peso no peito, como se fosse um fracasso pessoal? Eu passei por isso, noites em claro, calculando e recalculando, fazendo malabarismo com os cartões, postergando pagamentos, vivendo numa montanha-russa emocional que me deixava exausto. Mas sabe o que eu descobri? O problema não era a quantidade de dinheiro que eu ganhava. O problema eram as raízes invisíveis que alimentavam esse ciclo destrutivo. Porque existe algo que está acontecendo no mundo espiritual que afeta diretamente o seu mundo material. E Kathryn Kuhlman entendia isso como poucos. Ela não era apenas uma evangelista. Ela era uma mulher que compreendia as leis espirituais que governam a prosperidade e a escassez. E quando ela descobriu este salmo específico, começou a ver transformações que desafiavam toda a lógica humana. Pessoas que chegavam aos encontros dela completamente destruídas financeiramente. Em questão de horas começavam a receber telefonemas inesperados, propostas de trabalho surgindo do nada, dívidas sendo perdoadas, dinheiro aparecendo de fontes totalmente inesperadas, e tudo começava com uma única oração. Um salmo específico que ela recitava de uma forma muito particular. Mas aqui está o que me intriga profundamente. Por que este conhecimento ficou escondido por tanto tempo? Por que algo tão poderoso não é ensinado em todas as igrejas? A resposta vai te surpreender. Porque este salmo não funciona como uma fórmula mágica. Ele funciona como uma chave que abre portas espirituais específicas. E para funcionar, precisa ser usado da forma exata que Kathryn descobriu através de anos de experiência. Deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida quando descobri esse segredo. Era uma terça-feira de madrugada. Eu tinha acabado de receber mais uma ligação do banco. Desta vez, era ameaçando tomar minha casa. Eu estava sentado na cozinha, com a cabeça entre as mãos, me sentindo completamente derrotado. Foi quando me lembrei de uma história que minha avó costumava contar sobre Kathryn Kuhlman. Ela dizia que Kathryn tinha um segredo para quebrar maldições financeiras. Algo que ela fazia quando as pessoas chegavam desesperadas aos encontros dela. Naquele momento de desespero, decidi pesquisar tudo o que conseguisse encontrar sobre os métodos de Kathryn. Passei a madrugada inteira vasculhando arquivos antigos, gravações, depoimentos de pessoas que estiveram nos encontros dela. E foi quando encontrei o relato de uma mulher chamada Maria. Ela contava como havia chegado ao encontro de Kathryn com uma quantia significativa de dívidas na década de 70, uma quantia astronômica para a época. Maria descreveu exatamente o que Kathryn fez, o salmo específico que ela usou, a forma precisa como ela orou.
E o que aconteceu nas 24 horas seguintes, o relato de Maria me deixou arrepiado, porque ela descreveu sensações que eu conhecia muito bem. A angústia no peito, a sensação de estar afogando em números, a vergonha de não conseguir prover adequadamente, mas mais impressionante ainda foi o que ela contou sobre a transformação. Catherine havia dito a ela que existem momentos específicos quando o céu está mais sensível às nossas orações financeiras. Horários quando as portas espirituais estão mais abertas para quebrar correntes de escassez, e o salmo que ela usava não era apenas recitado, era declarado com uma autoridade espiritual específica, numa sequência muito particular, durante um período exato de tempo. Maria seguiu exatamente as instruções de Catherine. Na manhã seguinte, ela recebeu um telefonema inesperado. Era de um advogado informando que ela havia herdado uma propriedade de uma tia distante que ela nem sabia que existia. O valor da propriedade cobria exatamente suas dívidas, com uma sobra considerável. Coincidência? Talvez você pense isso. Eu também pensei inicialmente, mas quando comecei a estudar mais profundamente, descobri dezenas de relatos similares. Pessoas que usaram exatamente o mesmo método de Catherine e experimentaram transformações financeiras em períodos curtíssimos de tempo. E aqui está algo que vai fazer você repensar tudo o que acredita sobre dinheiro e espiritualidade. O salmo que Catherine usava não pede dinheiro para Deus. Ele faz algo muito mais poderoso. Ele quebra as correntes espirituais que impedem o fluxo natural da prosperidade na sua vida. Porque a verdade é esta: você não foi criado para viver na escassez. Você foi criado para prosperar. Mas existem forças espirituais que trabalham ativamente para manter você preso num ciclo de falta. E essas forças se alimentam da sua ansiedade, do seu medo, da sua sensação de inadequação. Quanto mais você se preocupa com dinheiro, mais poder você dá para essas correntes invisíveis. Catherine entendia isso profundamente. Ela sabia que antes de qualquer transformação material acontecer, as correntes espirituais precisavam ser quebradas primeiro. Naquela terça-feira de madrugada, eu decidi testar o método dela exatamente como Maria havia descrito. Primeiro, eu precisei me preparar espiritualmente, porque este salmo não funciona se você está carregando ressentimento, mágoa ou incredulidade no coração. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. Passei 1 hora em oração de purificação, perdoando pessoas que me deviam dinheiro, perdoando a mim mesmo pelas decisões financeiras ruins que tomei, liberando todo o julgamento e amargura do meu coração. Só então comecei a recitar o salmo da forma específica que Catherine ensinava. E posso te dizer que algo extraordinário aconteceu na atmosfera espiritual do meu quarto. Era como se uma pesadez invisível que eu carregava há anos tivesse sido removida dos meus ombros. Mas aqui está algo que você precisa entender muito claramente. Este não é um truque psicológico, não é autossugestão. É um princípio espiritual real que opera em dimensões que nossa mente natural não consegue compreender completamente. Porque quando você declara este salmo com fé genuína e autoridade espiritual, você está ativando leis do reino que são mais poderosas que qualquer sistema econômico humano. Na manhã seguinte, às 8h15 da manhã, recebi um telefonema que mudaria tudo. Era de uma empresa onde eu havia enviado meu currículo 6 meses antes. Eles tinham uma vaga que havia surgido de última hora. O salário era exatamente o dobro do que eu ganhava, e eles precisavam de uma resposta imediata. Mas isso não foi tudo. Durante aquela mesma semana, aconteceram 5 situações financeiras completamente inesperadas que começaram a resolver minhas dívidas de forma sobrenatural. Um reembolso de imposto que eu nem sabia que tinha direito. Um erro bancário a meu favor que foi descoberto numa auditoria. Uma dívida antiga que foi perdoada porque a empresa faliu. Pequenos milagres que sozinhos não significavam muito, mas juntos representavam a libertação que eu tanto precisava. E você sabe o que era mais impressionante? A paz que eu sentia no coração, como se uma guerra interna tivesse terminado, como se eu finalmente tivesse encontrado meu lugar no plano de prosperidade que Deus sempre teve para minha vida. Porque aqui está uma verdade que Kathryn Kuhlman ensinava e que poucos pastores têm coragem de pregar hoje em dia. Deus não quer que você seja pobre. Ele não quer que você viva preocupado com dinheiro.
Ele não quer que você se sinta culpado por desejar estabilidade financeira. A pobreza não é sinal de espiritualidade. A luta financeira não é evidência de que Deus está te testando. Na verdade, é exatamente o oposto. É evidência de que correntes espirituais estão impedindo você de acessar a herança que já é sua por direito. Catherine descobriu que quando você quebra essas correntes usando o método correto, a transformação não é apenas financeira, é holística. Sua autoestima muda, seus relacionamentos melhoram, sua saúde se fortalece, porque dinheiro não é apenas papel, é energia, é liberdade, é capacidade de abençoar outros, é ferramenta para cumprir seu propósito nesta terra. E quando essa energia está bloqueada na sua vida, tudo fica mais difícil, seus sonhos ficam menores, sua visão fica limitada, sua capacidade de impacto fica reduzida. Mas quando o fluxo é liberado, é como se uma represa tivesse sido rompida. Oportunidades começam a surgir de todos os lados. Ideias criativas brotam na sua mente. Conexões importantes acontecem naturalmente. Nos meses seguintes, àquela terça-feira transformadora, minha vida financeira foi completamente reconstruída. Não apenas as dívidas foram quitadas. Comecei a prosperar de uma forma que nunca havia experimentado antes. E o mais importante, comecei a ensinar este método para outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu havia passado. Os resultados foram consistentemente surpreendentes. Não em todos os casos, porque, como eu disse, este salmo requer uma preparação espiritual específica. Mas quando as pessoas seguiam exatamente o protocolo que Catherine desenvolveu, as transformações aconteciam rapidamente. Maria, uma mãe solteira com 3 filhos, usou o método numa quinta-feira. Na segunda-feira seguinte, ela recebeu uma proposta para vender artesanatos que dobrou sua renda mensal. João, um empresário à beira da falência, aplicou o salmo durante 3 dias consecutivos, no final da semana. Um investidor apareceu interessado em se tornar sócio do negócio dele. Carla, aposentada com a pensão atrasada há 4 meses, seguiu o protocolo numa sexta-feira. Na terça-feira, descobriu que tinha direito a uma pensão complementar que ela desconhecia. Histórias que poderiam parecer coincidência se fossem casos isolados. Mas quando você vê o padrão se repetindo dezenas de vezes, você compreende que existe algo muito maior acontecendo. Algo que Kathryn Kuhlman entendia e que ela usou para libertar milhares de pessoas das correntes financeiras mais pesadas. Mas deixa eu te avisar sobre algo muito importante. Este conhecimento vem com uma responsabilidade enorme, porque quando você experimenta esse tipo de transformação, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais viver como vítima das circunstâncias. Você se torna responsável por usar essa prosperidade para abençoar outros e cumprir seu propósito maior. Catherine sempre enfatizava isso. Ela dizia que Deus libera recursos financeiros não para alimentar nosso ego ou nossa ganância, mas para nos capacitar a sermos instrumentos de transformação no mundo. E quando você opera nessa mentalidade, o fluxo de prosperidade se torna ainda mais poderoso, porque você não está mais pedindo apenas para receber. Você está pedindo para ser um canal de bênção. Existe uma diferença fundamental entre prosperidade egoísta e prosperidade com propósito. A primeira é limitada e temporária. A segunda é abundante e sustentável. Nos próximos minutos, vou te ensinar exatamente como aplicar este método na sua vida. O salmo específico que Catherine usava, o horário ideal para fazer esta oração, as palavras exatas que ela declarava, e a preparação espiritual necessária para que tudo funcione adequadamente. Mas antes disso, preciso te contar sobre algo que descobri estudando a vida de Catherine mais profundamente. Ela não desenvolveu este método por acaso. Na verdade, ela mesma passou por um período de extrema dificuldade financeira no início do seu ministério. Houve momentos em que ela não tinha dinheiro nem para comprar comida. Foi durante esse período de luta que ela recebeu uma revelação sobrenatural sobre este salmo específico, como se Deus tivesse sussurrado em seu ouvido o segredo que ela depois usaria para libertar multidões. E aqui está algo que vai te dar arrepios. O primeiro relato documentado de Catherine usando este método
foi numa situação desesperadora em Pittsburgh, em 1947. Ela estava ministrando numa pequena igreja e não tinha dinheiro para pagar o aluguel do local. O proprietário estava ameaçando cancelar o contrato. Seu ministério estava à beira do colapso financeiro. A situação era desesperadora, uma verdadeira prova de fé. Foi numa noite dessas que Kathryn Kuhlman, com o peso do mundo em seus ombros, se trancou no altar da igreja. Passou a madrugada inteira em oração, orando aquele salmo específico com uma intensidade, uma fé, que brotava do desespero genuíno, do fundo da sua alma. Na manhã seguinte, um milagre. Um homem desconhecido apareceu na igreja. Ele disse que Deus o havia enviado para entregar um envelope a ela. Dentro havia exatamente a quantia necessária para quitar o aluguel, e ainda sobrava dinheiro para 2 meses adiantados. Mas o que tocou profundamente Kathryn Kuhlman não foi apenas o dinheiro, foi a precisão. Era como se Deus conhecesse exatamente o valor de que ela precisava, como se ele tivesse orquestrado toda aquela situação nos mínimos detalhes, cada centavo no lugar certo. A partir daquele dia, Kathryn começou a utilizar este método com pessoas que buscavam a libertação financeira. E os resultados eram tão consistentes, tão impressionantes, que ela desenvolveu um protocolo específico, um guia passo a passo para alcançar a prosperidade. Um protocolo que engloba não apenas a oração fervorosa, mas também a preparação do coração, o momento ideal para orar, a postura física adequada e até mesmo as ações práticas que deveriam ser tomadas nos dias seguintes, porque existe uma verdade fundamental, uma verdade que muitas pessoas não compreendem sobre milagres financeiros. Eles quase sempre requerem uma ação correspondente da nossa parte. Deus abre a porta, mas você precisa ter a coragem de atravessá-la. Ele cria a oportunidade, mas você precisa ter fé para aproveitá-la. Ele planta a semente, mas você precisa regá-la com ações práticas e muita persistência. Kathryn ensinava que, após a oração, você deve permanecer em estado de expectativa ativa, não uma expectativa passiva, onde você fica em casa esperando que o dinheiro caia do céu, mas uma expectativa ativa, onde você continua trabalhando, continua buscando oportunidades, continua sendo fiel nas pequenas coisas, nos detalhes. É nessa sinergia, nessa combinação poderosa entre fé sobrenatural e ação natural, que os milagres financeiros acontecem com mais frequência. E agora chegou a hora. Chegou o momento de você conhecer esse salmo que mudou a vida de Kathryn e a vida de tantas outras pessoas. O salmo é o 37, mas não é qualquer versão do Salmo 37. É uma combinação específica de versículos, uma chave espiritual poderosa. Descoberta por Kathryn Kuhlman. Versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Versículo 39. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Mas aqui está o segredo que faz toda a diferença. Não se trata apenas de recitar esses versículos, é declará-los em uma sequência específica, com pausas estratégicas, durante um período exato de 21 minutos. Kathryn descobriu que 21 minutos é o tempo necessário para que sua mente consciente se aquiete e permita que a fé opere em níveis mais profundos da sua consciência, mais profundos da sua alma. E existe um horário específico, um horário que potencializa exponencialmente o poder desta oração, entre 3 e 4 da manhã, o que Kathryn chamava de a hora do encontro divino. Por que esse horário? Porque é quando o véu entre o mundo natural e o mundo espiritual está mais tênue. É quando suas orações encontram menos resistência e mais precisão. Mas deixe-me ensiná-lo o protocolo completo, exatamente como Kathryn o desenvolveu, passo a passo. Primeiro, preparação do ambiente. Escolha um lugar onde você não será interrompido. Desligue todos os aparelhos eletrônicos. Crie um ambiente de paz. Acenda uma vela branca, se possível.
Não é superstição. A luz da vela ajuda a focar sua atenção, a criar uma atmosfera de reverência, de conexão com o divino. Segundo, preparação do coração. Passe 5 minutos perdoando todas as pessoas que lhe devem dinheiro. 5 minutos preciosos para liberar o rancor, o ressentimento. Passe outros 5 minutos perdoando a si mesmo por todas as decisões financeiras ruins que você tomou. Este passo é crucial, porque o ressentimento bloqueia o fluxo da prosperidade. Liberte-se. Terceiro, postura física. Catherine sempre orientava as pessoas a ficarem de joelhos durante esta oração. Não por questão religiosa estrita, mas porque a posição de joelhos ativa uma humildade genuína, essencial para receber, para se abrir à graça divina. Quarto, a declaração. Comece declarando 3 vezes: Senhor, eu reconheço que Tu és a fonte de toda provisão na minha vida. Depois, recite o primeiro versículo. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pause por 1 minuto inteiro. Durante essa pausa, visualize suas dívidas sendo canceladas. Não force as imagens. Deixe que elas surjam naturalmente na sua mente. Deixe a fé fluir. Continue com o segundo versículo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Pause novamente por 1 minuto. Durante essa pausa, entregue mentalmente cada conta, cada dívida, cada preocupação financeira nas mãos de Deus. Confie. Prossiga com o terceiro versículo. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Pause por mais 1 minuto. Durante essa pausa, declare em seu coração: eu sou justo diante de Deus através de Jesus Cristo, portanto não serei desamparado. Afirme sua fé. Finalize com o 4º versículo. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Pause por 2 minutos. Durante esses 2 minutos finais, simplesmente permaneça em silêncio, recebendo a paz que Deus quer derramar sobre sua situação financeira. Abrace a paz. Repita essa sequência 3 vezes completas. No total serão exatamente 21 minutos. Quinto, o fechamento. Termine declarando 7 vezes. Em nome de Jesus, eu decreto que as correntes de escassez estão quebradas sobre minha vida agora. Declare com fé. Sexto, a ação pós-oração. Este é o passo que a maioria das pessoas ignora, mas que é absolutamente crucial. Nas 24 horas seguintes à oração, você deve tomar pelo menos uma ação prática em direção à solução das suas dívidas. Pode ser enviar um currículo, pode ser ligar para renegociar uma dívida, pode ser pesquisar uma oportunidade de renda extra. A ação não precisa ser grandiosa, mas precisa ser genuína. É através da ação que você demonstra que levou a oração a sério. Catherine sempre dizia: Deus move o céu e a terra, mas você precisa mover seus pés. E aqui está algo que vai deixá-lo ainda mais impressionado. Catherine mantinha um diário, um registro fiel. De todos os casos onde esse método foi aplicado, ao longo de 30 anos de ministério, ela documentou mais de 2.000 relatos de pessoas que experimentaram transformações financeiras significativas em menos de uma semana. 2.000 relatos. Não são histórias inventadas. São testemunhos reais, de pessoas reais, que seguiram exatamente este protocolo. E sabe qual era a taxa de sucesso? 87%. Uma porcentagem impressionante. Uma prova da eficácia deste método. Um testemunho da fé. Isso significa que de cada 10 pessoas que aplicavam o método corretamente, quase 9 experimentavam algum tipo de mudança positiva na situação financeira, em menos de 7 dias. Por que não 100%? Porque, como eu disse, este método requer uma preparação espiritual específica. Ele não funciona com pessoas que estão buscando apenas uma fórmula mágica. Funciona com pessoas que estão genuinamente dispostas a alinhar sua vida com os princípios espirituais. Mas deixa eu te contar sobre o caso mais impressionante que Catherine documentou. Era 1962. Uma mulher chamada Maria chegou ao encontro dela, carregando uma sacola com todas as suas contas em atraso. Ela devia uma quantia significativa.
Maria havia perdido o marido num acidente de trabalho. A empresa negou a indenização. Ela ficou com 4 filhos pequenos e uma montanha de dívidas médicas. Catherine aplicou este protocolo com Maria numa quinta-feira de manhã. Na sexta-feira, Maria recebeu uma ligação de um advogado que ela nem conhecia. Ele havia lido sobre o caso dela no jornal e decidiu representá-la gratuitamente. Na segunda-feira seguinte, a empresa do marido dela fez uma proposta de acordo extrajudicial. O valor cobria todas as dívidas e ainda garantia a educação dos 4 filhos. Coincidência? Maria não acreditava nisso. Catherine também não. Porque quando você estuda centenas de casos similares, você percebe que existe um padrão que aponta para uma intervenção sobrenatural consistente. E aqui está algo que você precisa entender muito claramente sobre como esse salmo opera. Ele não manipula circunstâncias. Ele alinha você com o fluxo natural da prosperidade que Deus já estabeleceu para a sua vida. A prosperidade não é algo que você precisa criar. Ela já existe em potencial no plano de Deus para você. O que acontece é que correntes espirituais bloqueiam o acesso a essa prosperidade. Quando você ora este salmo da forma correta, você está quebrando essas correntes e permitindo que o fluxo natural seja restaurado. É como desbloquear um cano entupido. A água já estava na fonte. Você apenas removeu o obstáculo que impedia ela de chegar até você. E isso explica por que as transformações acontecem tão rapidamente. Não é que Deus está criando algo novo. Ele está liberando algo que já estava reservado para você. Nos meus anos aplicando e ensinando este método, descobri algumas variações que aumentam ainda mais a efetividade. Se sua dívida principal está relacionada à casa, faça a oração dentro do cômodo que você mais usa. Se sua dívida principal está relacionada ao trabalho, faça a oração segurando um objeto que representa sua profissão. Se sua dívida principal está relacionada à saúde, faça a oração com uma das mãos sobre o peito, sobre o coração. Essas não são regras rígidas, são amplificadores que conectam sua oração com a área específica onde você mais precisa de breakthrough financeiro. Mas existe algo ainda mais poderoso que descobri testando este método com centenas de pessoas: o poder multiplicador da oração em grupo. Quando 2 ou 3 pessoas aplicam este protocolo juntas, pelos mesmos objetivos financeiros, os resultados são exponencialmente mais poderosos. Catherine sabia disso. Por isso, ela frequentemente organizava vigílias financeiras, onde grupos de pessoas oravam este salmo simultaneamente. E os resultados eram sobrenaturais, não apenas individuais, mas comunitários. Cidades inteiras experimentavam melhoria econômica depois dessas vigílias. Se você tem cônjuge, ore junto. Se você tem amigos próximos passando por dificuldades similares, formem um grupo de oração financeira, mas certifiquem-se de que todos estão seguindo o protocolo exatamente como eu descrevi. Pequenas alterações podem neutralizar o poder da oração. E aqui está um aviso importante que preciso te dar. Depois que você aplicar este método e começar a ver resultados, você pode ser tentado a usar o dinheiro que receber de forma irresponsável. Resiste a essa tentação. O primeiro passo depois de qualquer breakthrough financeiro deve ser sempre separar um dízimo para a obra de Deus. Não por legalismo religioso, mas porque é assim que você mantém o fluxo de prosperidade ativo na sua vida. O segundo passo é quitar suas dívidas da menor para a maior. Isso cria um momentum psicológico que facilita todo o processo. O terceiro passo é criar uma reserva de emergência, mesmo que pequena. Isso te dá segurança para tomar decisões financeiras mais inteligentes no futuro. Só depois dessas 3 prioridades, você deve pensar em aumentar seu padrão de vida. Catherine sempre enfatizava que prosperidade sem sabedoria é um convite ao desastre. Por isso ela insistia que as pessoas que recebiam breakthrough financeiro através deste método também precisavam aprender a administrar bem os recursos. E existe um último aspecto deste método que quero compartilhar com você: a gratidão pós-milagre. Catherine descobriu que as pessoas que mantinham um diário de gratidão depois de experimentar transformação financeira continuavam prosperando de forma crescente. Por quê? Porque gratidão
É o combustível que mantém o motor da prosperidade funcionando. Todas as manhãs, quando você acordar, passe 5 minutos anotando pelo menos 3 coisas relacionadas às suas finanças pelas quais você é grato. Pode ser algo grande como um aumento de salário. Pode ser algo pequeno como ter encontrado uma moeda na rua. O tamanho não importa. O que importa é manter seu coração sintonizado na frequência da gratidão, porque aqui está uma verdade profunda que Catherine ensinava e que poucos pastores compreendem hoje. Deus não está interessado apenas em resolver seus problemas financeiros. Ele está interessado em transformar você numa pessoa que sabe como prosperar de forma sustentável. E pessoas que sabem prosperar de forma sustentável são pessoas que vivem em gratidão constante. Elas não esperam ter motivos para serem gratas. Elas escolhem ser gratas independentemente das circunstâncias. E essa escolha diária de gratidão cria um campo magnético espiritual que atrai oportunidades, ideias criativas, conexões importantes e recursos financeiros. Nos últimos 5 anos, desde que descobri este método de Catherine, minha vida financeira foi completamente transformada. Não apenas as dívidas foram quitadas, consegui comprar minha casa própria, investi em educação, criei múltiplas fontes de renda e, o mais importante, consegui ajudar dezenas de outras pessoas a aplicar o mesmo método. Cada sucesso que testemunho me convence ainda mais de que Catherine havia descoberto algo revolucionário, algo que conecta nossa fé com leis espirituais reais que governam a prosperidade material. E agora você tem acesso ao mesmo conhecimento que transformou minha vida e a vida de milhares de outras pessoas ao longo de décadas. Você tem 3 opções neste momento. A primeira opção é ignorar tudo o que compartilhei com você, continuar vivendo da mesma forma, continuar lutando contra as dívidas com a sua própria força, continuar perdendo noites de sono preocupado com dinheiro. A segunda opção é tentar aplicar este método de forma parcial. Usar apenas os versículos, mas ignorar a preparação espiritual, ou fazer a oração, mas não tomar as ações práticas necessárias. A terceira opção é aplicar o protocolo completo, exatamente como Kathryn Kuhlman desenvolveu. Com fé genuína, preparação adequada e expectativa ativa, eu não posso decidir por você, mas posso te dizer que a terceira opção é a única que produz os resultados que você está buscando. E se você decidir seguir este caminho, quero te dar uma palavra de encorajamento. As primeiras vezes que você aplicar este método, talvez você sinta um pouco de estranheza. É normal. Você está operando em princípios espirituais que provavelmente nunca experimentou antes. Mas não desista. Persista. Continue aplicando o protocolo com fé e expectativa, porque eu posso te garantir uma coisa. Se você seguir exatamente o que eu ensinei, em breve você terá a sua própria história de transformação para contar, uma história que vai inspirar outras pessoas que estão passando pelas mesmas dificuldades que você passou. E quando isso acontecer, você entenderá por que Catherine dedicou sua vida a compartilhar este conhecimento. Porque não existe sensação melhor do que ver alguém sendo libertado das correntes financeiras que o mantinham prisioneiro. Lembre-se, você não foi criado para viver na escassez. Você foi criado para prosperar. E agora, você tem as ferramentas espirituais necessárias para acessar a prosperidade que sempre foi sua por direito. O Salmo 37 está esperando por você. As portas espirituais estão prontas para serem abertas. Sua transformação financeira está a apenas 21 minutos de distância. A única pergunta que resta é: você vai dar o primeiro passo?